Pode a cor da pele definir o destino de uma pessoa? Pode a cor da pele definir quem terá mais oportunidades? Pode a cor da pele definir quem merece respeito ou não? Ou até pode a cor da pele definir quem merece ser salvo ou ser condenado? Bom, durante vários períodos da história, só a partir da cor da pele poderia se saber se essa pessoa nasceu para ser livre ou para ser condenada. Temos, por exemplo, casos de albinismo, né, em algumas comunidades africanas, como na Tanzânia e em Moçambique, né, onde a superstição é tanta que pessoas acreditam que alguém deve ser morto só por nascer albino, porque eles acreditam que partes do corpo do albino, se for usado em algum ritual, pode ser usado para enriquecer alguém, né? Nesse caso, só pela cor da pele dessa pessoa, essa pessoa já é condenada à perseguição logo ao nascer. Então nós vamos ver esse fenômeno a se repetir em diversos episódios da história. A escravatura como um problema social, ele sempre existiu. As comunidades mais antigas sempre arranjaram formas, né, de lidar com esse fenômeno. Por exemplo, uma pessoa poderia ser escrava de outra pessoa se fosse capturado numa guerra, né? Existia a escravatura, prisioneiros de guerra, né? E existia também, por exemplo, escravos que era por causa de dívidas, né? Por exemplo, eu tenho um acordo contigo, você não consegue pagar, então uma das formas de você pagar essa dívida é você ser meu escravo durante um período até liquidar o compromisso que tinhas comigo. Então, a escravatura sempre existiu, tanto é que o próprio nome escravo, ele não vem com as rotas transatlânticas ou com o comércio transatlântico. Escravo vem de eslavo, né? Eslavo do eslavo, quando deriva a palavra slave em inglês, que em português virou escravo. Então, só a partir do século XV e século XVI, né, falo essa data por causa das crônicas de Gomes Zurara, é que então vamos ver que grupos humanos decidiram escolher uma característica específica para a escravatura, né? Foi ali onde começa aquilo que nós chamamos de escravatura racializada, ou seja, a escravatura já não era mais por causa de perseguições, já não era mais por causa de dívidas, já não era mais por ser um prisioneiro de guerra, agora a escravatura era por causa da cor da pele. Por isso é que eu não consigo olhar, né, para a melanina ou para a cor da pele de uma pessoa como um detalhe, né? Como as pessoas dizem, é só cor é... Não consigo olhar como um detalhe porque ela nunca foi tratada dessa forma. A cor sempre definiu o destino das pessoas. E tudo que veio acontecer mais tarde, tu falo de racismo, colorismo, qualquer outro tipo de preconceito, teve um ponto de partida, né? Então, ao analisar esse fenômeno, eu decidi escolher dois termos, né? Melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele, e salvadora porque vem de salvação. A salvação pode ser olhada no contexto religioso como o ato de alguém ser liberto de uma condição que aprisiona. Então, eu ao longo desse estudo dialoguei muito com as religiões africanas. Gero espiritual. Então ninguém questiona isso. Então, essa prisão espiritual que o africano se encontrava ou se encontra, é ali onde o Papá Kemango e o Papá Mpadi vieram para libertar o africano dessa escravatura espiritual, né? Porque elas construíram uma teologia com base na melanina, né? É através da melanina onde se define quem será salvo por Jesus, quem será salvo por Kimbangu, quem será salvo por Buda. Então, melanina salvadora é uma conversa com as religiões africanas. Ou seja, do mesmo jeito que as religiões abrâmicas abriram espaço
para que todos os seres humanos pudessem entrar e serem salvos pelos seus salvadores, eu penso que já é a altura das religiões africanas abrirem espaço para o mundo, porque estamos a viver numa era, né? Entende-se que na altura em que essas teologias foram construídas, elas foram construídas numa altura em que o europeu estava no território deles e eles estavam a viver a opressão. Então toda aquela revolução e toda aquela teologia que se construiu com base nessa opressão, entende-se. Mas agora estamos numa altura em que já existem africanos casados com europeias. Então, se a teologia africana continuar exclusivista, né, aceitando negros e excluindo brancos, eu acho que estamos em pleno século XXI a colocar uns em risco e outros não. Um dos capítulos que eu mais gostei quando eu estava a escrever o livro é um capítulo que tem como tema Vamos Conversar. Né? É um capítulo em que eu sugiro que paramos com os debates. Ao longo das minhas pesquisas, eu percebi que os debates não estão a nos fazer se entender, porque a gente vai para os debates na defensiva, né? Com a ideia de vencer o debate. E aí não importa se o argumento é coerente ou não é coerente, nós temos um lado para defender. Então, nesse capítulo Vamos Conversar, eu começo a introduzir da seguinte maneira, né? Ser quimbanguista, ser budista, ser cristão, foi uma escolha nossa. Nós escolhemos ser cristão, né? Nós escolhemos ser quimbanguista, nós escolhemos ser mpadista, mas nós não escolhemos ser africanos. Por algum motivo, por sorte ou por azar, viemos todos parar no mesmo lado do cosmos. E como é que pessoas que vivem do mesmo lado do cosmos se impedem de conversar por causa de escolhas? Percebem? Então, Melanina Salvadora é um convite para nós poder conversar. E eu trago como ilustração a mulher samaritana, né? Que era uma mulher de uma religião diferente, né? Os samaritanos não podiam falar com os judeus. E o primeiro passo, né, que Jesus tomou para poder conversar com a mulher samaritana não é logo desprezá-la, não foi ofendê-la, não foi afastá-la, mas foi criar um espaço em que eles poderiam sentar e conversar. E esse é o meu objetivo com essa obra. Não é transformar ninguém em cristão, não é transformar ninguém em quimbanguista, mas é criar um ambiente em que todos nós podemos sentar e conversar como africanos que somos. Devesse existir, mas existe. Está muito silêncio. Bom, já? Pode a cor da pele definir